Oi, eu sou a Dani, seja muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como eu encontrei o negócio perfeito para eu começar a empreender. É muito complicado, né? Porque a gente às vezes tem essa vontade de querer empreender, que no meu caso, na verdade, nem existia muito isso. Eu precisei encontrar uma alternativa para sair de onde eu estava, só que eu comecei a procurar os empregos ao redor, né? Tudo que tem disponível no mercado, e eu não encontrava nada que fizesse sentido para mim, porque para eu desistir do emprego que eu tinha, onde eu ganhava muito bem também, não fazia sentido eu trabalhar numa empresa 44 horas semanais para ganhar metade do que eu recebia nesse outro emprego. Então, eu comecei a desenhar essa ideia de repente, fazer alguma coisa minha, né? De fazer um negócio meu, mas algo que fizesse sentido para mim. Porque eu sou uma pessoa muito de humanas, eu não sou uma pessoa de exatas, e geralmente as pessoas que resolvem empreender lidam muito bem com números. Na verdade, assim, não é que eu não lide muito bem com números. Eu sou uma pessoa que lido muito bem com dinheiro, eu sempre tive as minhas finanças bem certas, sabe? Bem controlada, bem tudo bem certo. Mas eu sou muito de criativas, assim, eu gosto de criar coisas, eu gosto de desenhar, eu gosto de arte, cultura. E aí eu comecei a pensar em tudo isso, como é que eu podia juntar isso num negócio? Como é que eu poderia fazer um negócio, né, criando, que envolvesse arte? É porque é complicado você ter essa ideia de que eu quero empreender, mas o que que eu vou fazer? Né? Como é que a gente consegue chegar num ponto de decidir o que que a gente vai fazer da nossa vida? Então, esse vídeo é sobre isso. Eu quero contar um pouquinho da minha história para inspirar você e também te dar algumas dicas do que você pode fazer para tentar achar um negócio perfeito para ti. Porque também não faz sentido a gente empreender em algo que a gente não gosta. Tipo, imagina eu começar a empreender num negócio de carro. Carros, por exemplo. Eu não entendo nada de carros. Então, não faz o menor sentido, né? A gente empreender em alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não entende. Então, é sobre isso. Pessoas que são de exatas, que são boas com números, talvez elas façam um negócio render em qualquer área. Quando a pessoa é muito de humanas mesmo, que como é o meu caso, faz sentido a gente fazer alguma coisa que a gente goste, que nos faça feliz, que seja algo leve. E era isso que também eu precisava pra minha vida. Alguma coisa que fosse leve. Que, tipo, é fácil eu falar disso. É fácil eu criar conteúdo para as redes sociais sobre isso. Eu não preciso pesquisar tanto porque já é uma coisa que eu entendo. Então, a primeira dica é isso, sabe? Você listar coisas que você gosta, que faz sentido pra você, que vai ser leve, sabe? Que você vai conseguir falar disso sem ficar pesquisando demais, sabe? Que não seja, assim, uma coisa que você precise estudar tanto para isso de novo, ainda mais se você já fez faculdade, que foi o meu caso. Eu fiz duas graduações em duas áreas diferentes, então para mim não fazia mais sentido eu fazer mais uma graduação. Até porque eu não queria algo que fosse demorado, eu queria resolver isso, eu queria fazer um negócio, fazer ele dar certo, sair do meu emprego. Então eu não tinha tempo para isso, eu não tinha mais tempo para ficar 4 anos estudando, faculdade não é garantia de emprego e tudo isso. Então, eu não me arrependo de ter feito as duas faculdades. A primeira faculdade hoje me ajuda no empreendedorismo, porque eu tive diversas disciplinas que estão me ajudando. A segunda graduação fez com que eu estivesse empregada por quase 15 anos. Então, não me arrependo, sabe, das minhas escolhas. Mas, com certeza, eu te digo aqui também, se você não tem uma graduação, nada impede de você empreender, porque isso não é um pré-requisito. Você só precisa estudar, você precisa saber e correr atrás. Tipo, muita coisa eu ainda estou aprendendo. Então, a gente precisa pesquisar e correr atrás, e é isso. Então, eu fiz uma lista ali de algumas coisas que eu gostaria, né, de trabalhar ou que eu me identifico. E aí eu comecei a ficar a pensar. E aí eu fiquei entre duas decisões, dois pontos, assim. Só que, para o primeiro ponto, eu comecei a encontrar muitas desculpas, muitos empecilhos. E, enfim, assim, era um negócio que, assim, tipo, quando eu fiz a minha faculdade, era o meu sonho abrir. Mas eu comecei a criar um monte de situações na minha cabeça e eu pensei, não vai acontecer, não vai ser, tipo, se eu já começo assim, não vai dar certo.
E a segunda da minha lista, eu fiquei trabalhando nessa ideia. E aí, inclusive, eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube de meninas que abriram esse negócio. E eu percebi que era um negócio que não precisava de muito investimento. E como são coisas pequenas, também não ocupa tanto espaço, porque eu também não teria um espaço tão grande disponível. Eu tenho um quarto aqui em casa que eu uso para isso. Então, eu comecei a pesquisar mais e aprender. Eu fiquei basicamente assim, eu abri em junho. Eu fiquei basicamente o mês de maio inteiro pesquisando sobre, aprendendo e vendo relatos. E sempre muito na minha cabeça de que empreender não é fácil e que requer muita dedicação. E que os resultados, eles não vão vir do dia para noite. Eu botei isso na minha cabeça assim, ó, tão claro, que eu não me frustrei em nenhum momento. Até hoje, porque eu ainda estou no começo do meu negócio. Então, até hoje, quando acontecem situações de que o resultado não foi o que eu esperava, que eu não vendi tudo aquilo que eu pretendia, que, enfim, né? É tudo aprendizado. Tipo, se não funcionou desse jeito, é porque da próxima vez eu vou fazer de um jeito diferente e vai funcionar. Se eu não vendi o tanto que eu queria, por quê? O que que eu posso fazer de diferente? Por que que será que isso aconteceu? Então é tudo aprendizado. Empreender é sobre isso. No primeiro ano, principalmente, assim, a gente aprende muita coisa do que funciona e o que não funciona. Então, assim, eu tive desde o começo muito claro na minha cabeça disso, sabe? Que, tipo, eu não vou me frustrar e eu vou usar os erros como aprendizado. E é o que está acontecendo, né? Mas voltando à decisão, então, o negócio que eu abri ali no mês de junho foi uma papelaria. Papelaria fofa, eu desenho itens personalizados, tanto, por exemplo, o lápis personalizado que eu faço no Canva, quanto cadernetas que eu desenho à mão. Eu desenho, eu uso essa minha habilidade, né, de criar, de fazer arte, desenhando. Então eu me realizo muito nisso e eu fiquei muito feliz com o reconhecimento das pessoas em querer comprar um produto desenhado por mim, sabe? Eu fico muito grata e muito feliz por isso. Então é uma coisa assim que, ao mesmo tempo, vai me trazer o sustento, mas também vai me trazer realização pessoal. Então, quando você pensar num negócio para você, você tem que pensar nisso, né? No que você gosta de fazer, no que vai ser leve para você. Na questão do espaço, que eu falei pra vocês, né? Ah, eu tenho uma sala comercial pra isso, ou eu tenho, sei lá, às vezes eu nem tenho um quarto inteiro, às vezes eu tenho um armário que eu posso colocar as coisas. Coisas que ocupam pouco espaço, né? Tipo semijoias. Por exemplo, quem gosta de artesanato também, arte em EVA, ou fazer laços de cabelo, acessórios pra pet, tipo bandana, lacinho, enfim, né? Pra quem tem pouco espaço, tem que pensar em alguma coisa que ocupe pouco espaço. Hoje eu tenho aqui atrás de mim uma cristaleira cheia de estoque. Hoje eu já ocupo também praticamente metade de um guarda-roupa. Eu ocupo caixas no chão. Já tá, tipo, sabe, o meu estoque já cresceu, então eu já tenho bastante coisas. Então, ainda bem que eu tenho um quarto disponível para isso, né? Porque eu preciso de um espaço para ter as minhas coisas. Hoje já não são mais itens tão pequenos quanto eu pensava no começo, né? Eu já tô ampliando o meu estoque. Então, você tem que pensar nesse espaço que você tem disponível e também no valor que você tem para investir. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu vi algumas meninas que começaram papelaria investindo R$ 300. Que tipo, uau, né? Eu já tinha um valor a mais para investir. Então eu pensei, meu, se elas investiram R$ 300 e deu certo, se eu investir um pouco mais, eu já posso, tipo, começar um pouco mais à frente, um pouco mais avançada, né? Então foi isso que eu fiz, né? Mas, por exemplo, se você tem pouco para investir, você tem que pensar também o que cabe no seu bolso, porque se você tem, tipo, R$ 300 para investir, você não vai conseguir começar um negócio muito caro, né? E aí, tem uma dica também que eu segui, inclusive, vendo vídeos aqui, que o ideal, se você tem pouco dinheiro para investir, é começar com variedade em vez de quantidade. Mas claro, né? Tipo, eu tenho R$ 300, eu vou investir em semijoia, por exemplo, que é algo um pouco mais caro. Então, sei lá, eu vou começar com brincos. E aí eu compro, tipo, uma variedade de brincos. Compro 2 unidades de cada e compro uma variedade um pouco maior. Depois eu vou ampliando para outras áreas. Tipo, aqui na papelaria eu comecei muito com itens pequenininhos, tipo caneta fofa, borracha, apontador, lápis fofo. Então eu comecei com itens bem pequenininhos, só que com uma variedade bem grande. Então eu comprava tipo 2 itens de cada.
né? Então, a não ser que tinha alguma promoção maior, daí eu pegava uma quantidade um pouco maior. Ainda hoje, tipo, os itens mais caros que eu sempre compro um ou dois de cada. Geralmente é dois, mas às vezes acontece de eu comprar só um, pra ver se vai sair, sabe? Daí se sair, eu compro depois dois, sabe? Então, eu vou fazendo testes, porque, como eu falei pra vocês, empreender é teste, né? Então, se você tá querendo começar um negócio, empreender, a dica então que eu posso te dar são essas, sabe? Você pensar em alguma coisa que vai ser leve pra você pensar no espaço que você tem pra começar e no investimento que você tem pra começar. E aí pesquisa, estuda, antes de abrir, pesquisa bastante. Tipo, quero abrir aí um negócio de semijoias. Pega e pesquisa no YouTube. Empreender em semijoias e vê se aparece alguém que empreende, de repente grava vídeo sobre isso, ou até, se você já está assistindo esse vídeo e você não é inscrita aqui, provavelmente você já está atrás dessas informações, né? Se você encontrou esse vídeo. É isso, eu espero muito ter ajudado. Meu objetivo gravando esses vídeos é ajudar quem está nessa mesma situação que eu já passei e estou passando ainda, né? Mas eu posso ajudar de repente quem tá um passinho atrás de mim. E se você gosta desse assunto, então se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!